Nascido com orelhas anormalmente grandes, o menino foi abandonado pela família. 25 anos depois. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. É um menino. A voz trêmula do médico ecoou na sala de parto, impregnada com o forte cheiro de antisséptico. Os olhos de Helena estavam cheios de lágrimas, sua mão se esticou instintivamente, fraca. Deixe eu ver meu filho, e por favor. A enfermeira olhou para o médico com hesitação e, relutante, levou o bebê até a mãe que acabará de dar à luz. A criança chorava alto, mexendo os braços freneticamente, a cabeça ainda vermelha e enrugada. Mas Helena viu a primeira e única coisa antes de arrancarem o bebê de seus braços, as orelhas incomuns, grandes e levantadas como asas. O cabelo preto e molhado grudava na testa alta, os olhos bem abertos, como se já sentissem a inquietação que pairava no ar. Por que as orelhas dele são assim? Você precisa descansar, disse a enfermeira, evitando seu olhar enquanto ajudava Helena a se deitar. A porta se abriu bruscamente. Rosa, a mãe de Helena, entrou com uma expressão fria. Usava um vestido preto de gola alta, bem ajustado, os lábios cerrados como se escondessem uma raiva contida. Já nasceu? É um menino, e mãe, olha para ele. Eu te avisei, Helena. Coisas anormais só trazem azar. Você não se lembra que seu pai morreu quando você tinha só 10 anos? E agora isso. Ele é meu filho. É apenas um bebê. Aquelas orelhas são uma maldição, você não vê? Ninguém na nossa família tem orelhas assim. Isso, e não é normal. Não podemos ficar com ele. Helena se sentou de súbito, gritando com a voz rouca. Você não tem o direito de decidir isso. Você quer que seu filho cresça sendo desprezado? O mundo lá fora não perdoa o que é diferente. Já liguei para o orfanato Lar São Gabriel. Eles vêm amanhã de manhã. Não. Nunca. Eu vou criá-lo. Vou sair daqui, eu. Com o quê? Aquele emprego de meio período na livrariazinha. Você não tem marido, não tem casa. Ou acha que vai viver de pintar e sustentar seu filho com aquarela? Helena ficou em silêncio. Apertou o cobertor com os dedos trêmulos. Seus olhos estavam fixos na porta por onde tinham levado seu filho. 3 da manhã. Um vento gelado das montanhas próximas de Petrópolis entrava pelas frestas da janela do hospital. Helena, vestida com um casaco fino, caminhava em silêncio até o berçário. A enfermeira cochilava, sem perceber nada. Ela viu seu filho no berço número 5. O pequeno Tomás dormia inquieto, a testa franzida como se temesse algo em sonho. Helena se abaixou, tirou com cuidado o pano que o envolvia e depositou um beijo trêmulo em sua testa. Você não vai lembrar da mamãe, não é? Mas a mamãe vai lembrar de você, e para sempre. Sua mão deixou algo no cobertor, uma pulseirinha bordada com o nome Otomaiso em azul claro. Ainda não era totalmente dia. Um caminhão velho parou em frente ao portão do Lar São Gabriel. Um homem magro, com um gorro cinza, segurou a mão de Helena e sussurrou. Tem certeza? Helena assentiu, sem dizer nada. Seu rosto estava pálido, as lágrimas já não saíam mais. O homem pegou Tomás de seus braços e caminhou rápido até o portão de ferro alto. Helena ficou ali parada, sem tirar os olhos das costas do filho. Quando o portão se fechou, um choro lancinante ecoou do lado de dentro. Tomás, com apenas algumas horas de vida, já sentia sua primeira separação. Meu filho. Dentro do orfanato Lar São Gabriel, o choro agudo acordou algumas crianças maiores. Mais um chegando, comentou uma menina. Que choro forte! Cala a boca! Uma voz masculina repreendeu. Era Carlos, de 7 anos, cabelo preto cortado rente, rosto de criança mas olhar autoritário. Sempre que chega um novo, ele chora o dia inteiro. Carlos chamou um garotinho chamado Mateus, timidamente. Não se preocupa. Eu vou mostrar para ele quem manda aqui. Na manhã seguinte, a neblina ainda cobria o pátio do orfanato. Tomás estava em seu berço, ao lado de uma parede de madeira descascada.
Uma cuidadora jovem, de cabelo castanho e cacheado, chamada Sofia, entrou no quarto. Oi, meu amor. Não chora mais, e qual é seu nome, hein? Ela se abaixou e viu a pulseira com o nome O Tomás. Tomás, e nome lindo. Um som de desprezo veio de trás. Carlos estava de braços cruzados, sorrindo com desdém. As orelhas dele parecem de burro. Deveria se chamar Orelhudo ou ponto. Carlos, não fale assim. Sofia disse em tom firme. Carlos deu de ombros e saiu, cantarolando baixinho. Orelhudo, orelhudo, houve até sussurro do trovão. Sofia pegou Tomás no colo e o abraçou. Não escute essas crianças. Você é lindo do seu jeitinho. Mas palavras doces não poderiam protegê-lo para sempre. 3 meses depois. Tomás já sabia sorrir, mas ainda tinha dificuldades para dormir. As crianças maiores começaram a espalhar boatos de que Tomás ouvia demônios, sabia segredos, tudo por causa de suas orelhas. Carlos liderava as provocações e batia nas orelhas de Tomás, amarrava cordas em seu berço, escondia sua mamadeira. E assim, Tomás cresceu isolado e zombado pelas outras crianças. Certa vez, Tomás chorava de fome até ficar roxo. Sofia correu até ele e gritou. Carlos! O que fez com a mamadeira do Tomás? Eu não sei de nada. Quantas vezes já falei? Não se aproxime do berço dele. Carlos olhou Tomás com ódio, os dentes cerrados. Você me fez levar bronca e você vai ver. Naquela noite, Sofia saiu do orfanato para sua casa. Ela trabalhava meio período ali e ainda estudava pedagogia especial. Antes de sair, olhou Tomás uma última vez, colocando a mão em sua bochecha. Dorme bem, Tomás. Não tenha medo. A porta se fechou. Na escuridão, sussurros se ouviram. Carlos e 2 garotos Luiz e André entraram furtivamente no quarto. Carlos cochichou. Pega o travesseiro e aperta nas orelhas dele. Vamos ver se ele ainda escuta. Luiz hesitou. E se a Sofia voltar? Ela não vai. Vai, faz logo. Tomás se mexeu. Carlos ergueu o braço, mas Mateus apareceu na porta. Carlos. A Sofia esqueceu o celular. Está voltando. Droga. Carlos recuou, socou a parede e sussurrou. Você deu sorte, orelhudo. Sofia voltou, sem desconfiar de nada, mas os olhos de Tomás permaneceram abertos a noite inteira, sem piscar. No dia seguinte, Mateus se aproximou de Tomás e lhe entregou um pedaço de tecido. Eu vou costurar isso num ursinho para você. Não precisa mais ter medo. Mateus, gritou Carlos do pátio. Vai lá, sussurrou Mateus antes de sair correndo, deixando Tomás segurando o tecido como se fosse um tesouro. Do lado de fora, começou a nevar. Um funcionário anotou no relatório. Condição: um bebê Tomás chora muito, orelhas com formato incomum. Observar reações sociais com colegas. Nenhum outro sinal congênito detectado. Ninguém mencionou o pequeno coração sendo machucado em silêncio, dia após dia. Orelhudo. Tô falando com você. O grito ecoou pelo pátio do orfanato, assustando os pardais do telhado. Tomás se assustou e deixou cair a caixinha de lápis de cor que segurava. Já falei que você não pode sentar aqui embaixo da árvore. Carlos chutou a caixinha. Os pedaços coloridos se espalharam pelo chão, quebrando. Carlos, para com isso, e Mateus correu, tentando segurar o amigo. Ele só estava desenhando. Cala a boca. Carlos empurrou Mateus, que caiu no chão. Eu que mando aqui. Tomás ficou em silêncio. Abaixou-se e começou a juntar os pedaços dos lápis quebrados, as mãos tremendo. Não chorou, apenas olhou fixamente para os fragmentos, como se quisesse guardar aquela dor na memória. Todas as tardes, quando a luz do sol atravessava a janela e manchava o chão, Tomás sentava sozinho para desenhar. A árvore antiga atrás do orfanato era o único lugar onde se sentia seguro.
Usava papel usado, lápis quebrados e restos de tinta para desenhar o que imaginava: uma mãe sem rosto, borboletas ao redor das orelhas, uma casa com luz saindo das janelas. Um dia, Sofia o encontrou desenhando sob a árvore. Tomás, e você gosta de desenhar? Tomás levantou os olhos e assentiu timidamente. Posso ver? Ele estendeu o desenho. Era de uma mulher segurando um bebê, com cabelo comprido e vestido branco. Ao lado, um gato dormia. Qual o nome do desenho? Tomás hesitou. Mãe. Sofia sorriu levemente, mas seus olhos marejaram. Guarde bem esse desenho. Ele é lindo. No dormitório, enquanto os outros brincavam, Carlos espiava pela porta. Luiz cochichou. Ele está desenhando de novo. Carlos sorriu de lado. Ótimo. Tive uma ideia. Naquela noite, enquanto Tomás dormia, Carlos entrou em silêncio, pegou todos os desenhos escondidos sob seu travesseiro e rasgou um a um. Luiz e André riam ao ver os papéis voando como neve. Na manhã seguinte, Tomás acordou e percebeu que os desenhos haviam sumido. Vasculhou o cobertor, o armário, sua malinha e nada. Com os olhos vermelhos, correu para o pátio, abaixando-se para pegar os pedaços dos papéis. Carlos fingiu surpresa. Perdeu alguma coisa, orelhudo? Luiz assobiou. Ou será que o vento levou aquelas orelhas? Tomás não respondeu. Apenas continuou a catar os pedaços de papel, apertando-os forte nas mãos. Numa manhã, a professora Maria chegou ao orfanato para dar aula de arte às crianças. Ela trouxe aquarela, folhas em branco e um brilho nos olhos. Hoje vamos desenhar a coisa que mais gostamos. Eu gosto de trens. Eu vou desenhar um super-herói. Tomás desenhou uma casinha com fumaça saindo da chaminé. Coloriu com muito cuidado, caprichando nos detalhes. Maria passou por perto e parou. Esse é seu desenho? Qual é seu nome mesmo? Tomás. Muito bonito, Tomás. Você gosta de casas? Porque nunca tive uma. Maria ficou imóvel. Acariciou levemente os cabelos dele. Você desenha muito bem. Continue, tá? Carlos viu essa cena de longe, as mãos cerradas de raiva. Naquela noite, Tomás abriu uma gaveta velha e pegou um caderno já amarelado. Escreveu na primeira página: Eu vou virar desenhista de histórias em quadrinhos, para fazer todo mundo sorrir. A mão tremia ao escrever, mas os olhos de Tomás brilhavam mais do que nunca. Ele não sabia que Carlos estava parado do lado de fora da porta, observando com um sorriso maldoso no canto da boca. Uma semana depois, uma família foi ao orfanato procurar uma criança para adoção. Estavam bem vestidos e acompanhados pela assistente social chamada Dona Silvia. Queremos adotar um menino educado, bonitinho, que não dê muito trabalho. Claro, disse Dona Silvia com um sorriso forçado. Temos alguns que se encaixam bem. As crianças foram chamadas ao pátio, alinhadas em fila. Tomás ajeitou a camisa, limpou as mãos na calça e se posicionou. Escondia um desenho no bolso, um presente, caso fosse escolhido. A mulher olhou uma por uma. Ao chegar em Tomás, franziu o senho. As orelhas dele são estranhas. Ah, e é só um detalhe, apressou-se Dona Silvia. Mas não combina com o meu padrão estético. Claro, claro. Tomás baixou a cabeça. O desenho caiu do bolso. Carlos o pegou, amassado. É seu isso aqui, orelhudo? Tomás não respondeu. Carlos amassou ainda mais o papel e jogou no lixo. Naquela noite, Tomás ficou deitado, virado para a parede. Mateus se aproximou e sussurrou. Não fica triste. Um dia alguém vai escolher você. Tomás balançou a cabeça. Ninguém escolhe alguém com orelha feia. Eu acho seus desenhos lindos. E você é um bom amigo. Você não tem medo de mim? Por que teria? Tenho mais medo do Carlos. Os dois riram baixinho, mas só por um instante. Do lado de fora,
Carlos ouvia tudo, com os olhos afiados como lâminas. Certa manhã, Sofia viu um desenho colado na cabeceira da cama de Tomás, uma mãe segurando seu filho no meio de um campo de flores. Tomás, foi você quem colou esse desenho? Porque sinto falta da minha mãe. Entendo. Mas você não pode colar nada na parede com fita. Desculpa. Eu vou tirar. Tomás tirou o desenho com cuidado e o enrolou. Mas, na hora do almoço, Carlos entrou no quarto, pegou o desenho e o rasgou ao meio. Depois do almoço, Sofia encontrou Tomás deitado imóvel, abraçado à metade do papel rasgado. Tomás. Você tá bem? O menino não respondeu. Os olhos estavam fechados, a pele pálida. Sofia chamou Dona Silvia, desesperada. O menino desmaiou. Chame uma ambulância agora. No hospital, o médico disse que era por má alimentação, desidratação e estresse emocional. Dona Silvia resmungou. Não podemos permitir que isso se repita. Temos que fazer um relatório. Sofia segurou a mão de Tomás. Vai ficar tudo bem. Eu prometo. Tomás acordou quando já era noite. Abriu os olhos e viu um teto desconhecido. Em sua mão havia um ursinho de pelúcia que Mateus lhe dera. Onde eu tô? Num lugar onde vão cuidar de você, disse Sofia. E você é muito especial. Não deixe ninguém dizer o contrário. Tomás olhou para cima, murmurou. E não quero voltar para lá. Sofia apertou sua mão. Vai chegar o dia em que você vai sair de lá. Mas antes disso, precisa ser forte. O sino da igreja tocou à distância quando Dona Silvia entrou na sala de convivência com mais um casal. As crianças logo se agitaram. Tem gente querendo adotar de novo. Tomara que escolham eu. Vou dizer que sei limpar tudo. Tomás estava desenhando na janela. Ao ouvir isso, fechou o caderno e o escondeu atrás das costas. Ajeitou o cabelo, alisou a camisa e se levantou discretamente. O desenho inacabado mostrava uma criança num jardim, segurando a mão de uma mãe borrada. Dona Silvia sorriu ao apresentar cada criança. Esse é o André, bem ativo. Aquele é o Mateus, toca violão. E este é o Tomás, e muito calmo e adora desenhar. A mulher do casal olhou Tomás e parou nos olhos ao ver suas orelhas. As orelhas dele são estranhas. Deve ser difícil se adaptar numa escola normal. O homem cochichou algo para a esposa. Ela balançou a cabeça levemente e sussurrou, apenas para Dona Silvia ouvir. Não. Não parece certo. Parece uma deformidade. Dona Silvia rapidamente mudou o foco para outra criança, tentando esconder o constrangimento. Tomás ficou parado, as mãos cerradas, as unhas cravadas na palma. Mateus se aproximou e sussurrou no ouvido. Não fique triste. Eles não merecem você. Eu só queria que alguém me chamasse de filho. Eu sempre vou te chamar de amigo. Carlos, sentado não muito longe, sorriu de lado. Ninguém vai querer adotar o orelhudo. Vai morrer velho aqui mesmo. Naquela noite, Tomás não jantou. Ficou encolhido num canto da cama, segurando um lápis de cor gasto, tentando refazer o desenho da manhã. Mas a mão tremia, e o papel ficou borrado pelas lágrimas. Mateus se aproximou e lhe deu um pedaço de pão. Guardei para você. Você não tem medo de ser pego? Tenho. Mas você tá com mais fome que eu. Uma semana depois, Tomás foi para a aula noturna. A professora Maria voltou. Nesse dia, ela ensinou retrato. Desenhe alguém que faça vocês se sentirem seguros. Tomás se concentrou. Desenhou Sofia com expressão doce, segurando o ursinho que Mateus lhe dera. Pintou o fundo com laranja e verde, dando uma sensação de calor. Maria passou e olhou o desenho. Maravilhoso, Tomás. Você tem um olhar muito atento. Você acha que eu posso ser artista? Com certeza. Se treinar e acreditar em si mesmo.
Naquela noite, Tomás escreveu no caderno: Vou estudar bem, desenhar bem, para ter uma família de verdade. Um dia à tarde, enquanto Tomás estudava sozinho, Carlos entrou de repente. Ouvi dizer que você quer estudar para ser adotado? Eu só quero tentar. Então tenta consertar isso. Carlos arrancou o caderno e rasgou a capa. Tomás tentou pegar de volta, os dois brigaram. Carlos deu um soco no peito de Tomás e o empurrou contra a mesa. O caderno caiu no chão. Luiz viu e gritou: Briga! Tem briga aqui! Dona Silvia e Sofia correram para o local. O que está acontecendo? Carlos falou primeiro. Ele me bateu. Disse que eu sou burro e que ninguém vai me querer. Não. Eu não disse isso. Tomás se levantou, os olhos vermelhos. Eu só estava desenhando. Sofia olhou em volta, viu o desenho rasgado e o caderno destruído. Ela olhou para Carlos, depois para Tomás. Os dois estão proibidos de descer para o pátio por 3 dias. Carlos sorriu por dentro, lançando um olhar de vitória para Tomás. 3 dias depois, Sofia encontrou Tomás no quarto, tentando colar os pedaços do desenho. Quer fazer um desenho para decorar a sala de convivência? Eles vão rasgar de novo. Agora ninguém pode fazer isso. Você não entende. Então me explica. Tomás ficou calado. Depois de um tempo, falou baixinho. Eles me odeiam por causa das minhas orelhas. Dizem que sou orelha de demônio. Eles têm medo de mim. Sofia segurou sua mão. Você não fez nada de errado. Você não merece esse ódio. E seus desenhos merecem estar na parede. Tomás decidiu fazer um desenho especial, uma mãe abraçando seu filho num campo de flores, cercados por animais sorrindo. Ele usou todas as tintas que restavam, recortou e colou cada detalhe à mão. Terminou em 3 dias. Naquela noite, Mateus ajudou Tomás a colar o desenho na parede da sala de convivência, ao lado da janela. Na manhã seguinte, as crianças entraram e pararam, boquiabertas. Quem fez isso? Tá lindo demais. Carlos se aproximou e olhou o desenho. Orelhudo que fez, disse Mateus em voz alta. Grande coisa. Achei que era mais. Carlos zombou e saiu. À tarde, quando Tomás voltou ao quarto, o desenho havia sumido da parede. Procurou por toda parte e o encontrou no lixo, amassado, com marcas de sapato em cima. Ficou imóvel. Mateus correu até ele, assustado. O que é isso? Quem fez isso? Nem precisa perguntar. Foi o Carlos. Vou contar para Sofia. Não adianta. À noite, Tomás abraçou o desenho rasgado. Mateus o ajudou a estender os pedaços no chão, colando com cola escolar. Mas o desenho estava estragado, as cores borradas, as formas apagadas. Tomás deitou no chão, a testa encostada no chão, as mãos apertando as bordas do papel. Eu não quero tentar mais. Não aguento. Mateus ficou desesperado. Não. Você não pode dizer isso. Tem que desenhar de novo. Mostrar quem você é. Ninguém quer saber. Um funcionário noturno chamado Gabriel entrou e viu os dois encolhidos ao lado dos papéis. Por que não estão dormindo? Rasgaram o desenho do Tomás. Voltem para as camas, amanhã tem aula. Ele não perguntou mais nada. Quando Tomás passou, o homem murmurou. A vida não é justa, Tomás. Mas você pode escolher como reage a ela. Na madrugada seguinte, Tomás não foi ao café da manhã. Sofia procurou por todo o canto até encontrá-lo desmaiado na antiga sala de desenho. Estava com febre alta, pele pálida. O médico do orfanato disse que era estresse e exaustão leve. Ao acordar, Tomás fez só uma pergunta. Meu desenho ainda existe? Sofia lhe entregou a metade que Mateus havia salvado e colado no caderno. Tomás a observou por um longo tempo e a abraçou contra o peito.
Do lado de fora, o céu estava cinzento como a alma daquele menino, que já teve esperança, mas agora só sentia frio e solidão. Boa sorte, Tomás. Disse Dona Silvia, sem olhar nos olhos dele. Estendeu um papel. Essa é sua carta de apresentação. Você vai para São Paulo, trabalhar como ajudante de cozinha num restaurante chamado O Caldeirão. O dono se chama Juliano. Não arrume encrenca. Tomás assentiu. Uma mochila velha e um caderno de desenho era tudo o que levava após 18 anos no orfanato. Mateus o abraçou forte no portão. Vou sentir sua falta. Eu também. Me escreve, tá? Prometo. Sofia chegou correndo, sem fôlego. Espera. Tenho uma coisa para você. Ela entregou um envelope pequeno. Só abra quando realmente precisar. Você e não vai me esquecer, né? Nunca. Tomás subiu no ônibus sem olhar para trás. Se olhasse, não conseguiria partir. São Paulo era lotada, barulhenta e estranha. Tomás desceu no último ponto, olhou ao redor, apertando o papel com o endereço. Depois de quase uma hora a pé, encontrou o Caldeirão, um pequeno restaurante entre dois prédios altos. Juliano, um homem de estatura média, barba cerrada e avental sujo de farinha, abriu a porta. Você é o Tomás? Sim. Vim do orfanato Lar São Gabriel. Entra. Se trabalhar bem, fica. Se não, rua. Entendi. Juliano levou Tomás para a cozinha. Lava legumes, limpa chão, nada de derramar coisa. Não fala se não for preciso. Sim, senhor. Tudo era novo, e as pessoas, e nada acolhedoras. 2 funcionários o encararam e cochicharam. Que orelha é aquela? Será que ele é gnomo? Ou Dumbo? Tomás fingiu não ouvir. Já estava acostumado. Mas doía, como uma lâmina no coração toda vez que ouvia o orelhudo. Uma semana depois, ao servir uma bandeja, o boné de Tomás saiu e suas orelhas ficaram à mostra. Uma cliente cochichou. Você viu as orelhas dele? Horrível. Parece personagem de desenho mal feito. Elas riram e foram embora sem pagar. Juliano veio correndo. O que aconteceu? Por que saíram sem pagar? E não sei. Foi por sua causa. Desde que chegou, os clientes sumiram. Suas orelhas tiram o apetite das pessoas. Senhor Juliano, me desculpe. Fora do meu restaurante. Agora. Tomás não reagiu. Apenas assentiu e saiu como um condenado. Naquela noite, Tomás se encolheu na estação de metrô, abraçado à mochila. Um segurança se aproximou. Não pode dormir aqui. Eu já vou embora. Ele vagou a noite toda até encontrar um quarto barato no bairro de Brás. O quarto era escuro, com paredes descascadas, banheiro compartilhado, sem aquecedor. Mas pelo menos tinha tranca. No dia seguinte, Tomás vestiu sua única camisa ainda intacta e foi até uma gráfica próxima. Bom dia, eu queria pedir um emprego. A gerente, Dona Clara, olhou Tomás de cima a baixo. Você tem experiência? Já trabalhei como ajudante de cozinha. Aqui é gráfica, não é cozinha. Aprendo rápido, posso. O que houve com suas orelhas? Nasci assim. Clara balançou a cabeça. Você assusta os clientes. Aqui lidamos com o público. Não dá. Tomás virou-se e saiu cabisbaixo. Depois tentou num café pequeno chamado O Gato Azul. A dona era uma senhora de cabelos brancos presos num coque. Você sabe lavar louça? Sim, senhora. Aguenta barulho? Sim. Suas orelhas atrapalham sua audição? Não. Eu escuto muito bem. Ela sorriu. Tomás sentiu uma fagulha de esperança. Mas então a garçonete cochichou no ouvido da senhora. A senhora não tem medo dos clientes reclamarem?
Parece, e uma deformidade. Você pode ir agora. Entraremos em contato. Mas o contato nunca veio. Dia após dia, Tomás comia pão seco com água da torneira. Partia o pão ao meio, guardava metade para o dia seguinte. Andava pela cidade inteira, batendo de porta em porta, em livrarias, restaurantes, lojas de conveniência. As respostas eram sempre: não estamos contratando. Você está atrapalhando. Obrigado, mas não. Numa manhã, Tomás sentou-se num banco do Parque Ibirapuera, folheando seu caderno de desenhos. O vento virou a última página, onde estava escrito: vou contar minha história. Vou desenhar até que ninguém mais ria de mim. Uma voz masculina soou. Foi você que desenhou isso? Tomás se assustou. Um senhor de óculos e bengala olhava fixamente para o caderno. Sim, e fui eu. Está bom. Mas suas orelhas e afastam as pessoas. Eu sei. E mesmo assim continua desenhando? Não consigo parar. O velho sorriu de canto. Faz sentido. Continue, rapaz. Mas lembre-se, e não basta desenhar bem, tem que saber vender também. Tomás assentiu. Foi uma conversa breve, mas valiosa. Alguém, enfim, não o expulsou. De volta ao quarto, Tomás espalhou papéis no chão e desenhou uma lembrança na árvore no orfanato onde ele e Mateus se sentavam. Desenhou Mateus sorrindo, segurando o ursinho, e ele mesmo ao lado, com suas grandes orelhas e um sorriso triste. Em cada desenho, escrevia uma frase. Sou Tomás. Escuto o que os outros não escutam. Certa noite, enquanto desenhava sob a luz amarela fraca do quarto, a proprietária, Dona Teresa, bateu à porta. Você ainda não pagou este mês. Senhora, e por favor, só mais alguns dias. Estou procurando emprego. Você diz isso há 3 semanas. Só preciso de mais um tempo. Se amanhã não tiver o dinheiro, troco a fechadura. Tomás desabou no chão. Nas mãos, segurava um desenho inacabado, uma criança sentada na rua, cercada por sombras de pessoas de costas. E o tempo foi passando. Todas as manhãs, Tomás ia ao Parque Ibirapuera antes mesmo do sol nascer. Estendia um pano no gramado e colocava alguns desenhos infantis à mostra. Todos feitos à mão, sem computador, só lápis, aquarela e coração. Uma senhora passou, parou e perguntou. Foi você que desenhou? Sim. Essa criança é quem? Sou eu, e quando pequeno. Por que essas orelhas grandes? Porque nasci assim. Ah! A senhora baixou a cabeça e foi embora sem dizer mais nada. Um grupo de estudantes de artes passou. Uma moça olhou e riu. Desenho infantil tão sombrio? É tipo Barton? Outro brincou. Ou uma versão triste da Disney. Todos riram e seguiram em frente. Tomás ficou parado. Ainda segurava o lápis, mas não conseguia traçar mais nada. Uma semana depois, após muita busca, ouviu falar da editora Brilho Novo, que procurava ilustradores para livros infantis. A sede ficava no bairro Vila Mariana, em São Paulo. Tomás organizou seus desenhos, guardou-os em sacos plásticos. Escreveu seu nome embaixo de cada obra, T.A. Tomás Alves. Ao entrar no prédio, a recepcionista olhou brevemente para suas orelhas, depois perguntou. Você tem horário marcado? Não. Mas, e trouxe desenhos. Ouvi dizer que procuram ilustradores. Espere um pouco. Ela foi até o fundo e cochichou com alguém. 1 minuto depois, surgiu um homem no corredor. Vestia terno cinza, usava óculos, e a expressão inicialmente surpresa logo se tornou neutra. Tomás. Carlos. Carlos se aproximou e deu um leve tapa amigável no ombro de Tomás. Quantos anos, hein? Quem diria te encontrar aqui? Tomás recuou um passo, calado. Entre. Trabalho aqui. Tenho alguma influência sobre as seleções.
Vamos ver. Tomás assentiu, abraçando firme sua pasta de desenhos. No escritório, Carlos sentou-se na cadeira do diretor, as mãos entrelaçadas. Ainda desenha? Nunca parei. Você sabe que o mercado tá difícil. Desenhar bem é uma coisa. Ser adequado, é outra. Carlos folheou os desenhos. Em cada página, olhava com expressão indecifrável. Isso aqui e está bom. Traço suave. Cores equilibradas. Mas. Tomás fitou firme. Mas o quê? Você não tem equipamento profissional. Não tem certificado. Ninguém conhece seu nome. Nenhuma marca pessoal. Você é um nome vazio, Tomás. Só quero que alguém leia a minha história através dos desenhos. Bonito isso. Mas isso aqui é negócio. Ainda assim. Carlos sorriu com um ar amigável. Posso tentar. Deixe os originais e os arquivos. Vou analisar e se der certo, talvez assine contrato. Sério? Você vai me ajudar? Claro. Já fomos amigos, não? Tomás assentiu. Apesar de um pressentimento estranho, seus olhos voltaram a brilhar. Naquela noite, Tomás abriu o envelope que Sofia lhe dera. Dentro havia um cartão, a letra inclinada dizia: Você é a criança mais forte que já conheci. Mesmo que o mundo vire as costas, siga em frente. Sofia. Tomás cerrou os punhos. Certo. Estou quase lá. Uma semana. 2. Um mês se passou. Sem ligações. Nem carta. Nem e-mail. Nada. Tomás voltou à editora Brilho Novo. A recepcionista disse: Carlos não está. Está em reunião. Quer deixar um recado? Pode pedir para ele ligar para Tomás Alves. Anotado. Obrigada. Num dia de manhã, Tomás navegava num café com internet. Uma manchete apareceu. J.C. Menezes, o novo gênio da literatura infantil. A história do orelhudo emociona milhões de leitores. Tomás congelou. Na capa do livro, o desenho era seu. O protagonista, um menino de orelhas grandes, olhos tristes, vivendo num orfanato, uma cópia dele mesmo. Ele correu até uma livraria. Folheou o livro. Cada traço, cada cenário, cada expressão eram dele. Mas o nome do autor. J.C. Menezes. Naquela tarde, Tomás esperou em frente à editora Brilho Novo. Quando Carlos saiu do carro, ele se aproximou. Por quê? Aquelas ilustrações são minhas. Fui eu que desenhei. Carlos franziu a testa. Quem é você? Carlos, para com isso. São meus desenhos. Você prometeu. Tem contrato? Tem prova? Tem direitos registrados? Eu tenho os originais. Entregues a quem? A mim. Tem recibo? Tomás ficou mudo. Veja bem. Eu editei os desenhos. Escrevi os textos. Formatei o livro. Transformei em produto. Mas eram minhas emoções. Minhas memórias. Emoções não vendem. Direitos são de quem entrega o material final. É a lei. Carlos sorriu friamente e foi embora, deixando Tomás parado, sem alma. Naquela noite, Tomás redigiu uma queixa formal e a enviou ao tribunal local. Detalhou tudo, anexando arquivos escaneados e fotos dos originais. 3 semanas depois, a resposta. Pedido negado por falta de provas legais de autoria. Insuficiência de elementos jurídicos. A imprensa exaltava J.C. Menezes como prodígio. Entrevistas, palestras, sessões de autógrafos. Tomás via seus desenhos em outdoors, jornais, até em adesivos vendidos em bancas. Uma criança mostrou o livro para ele sem saber quem era. Moço, o burrinho é tão fofinho, né? É.
Tomás se virou e saiu rápido. Não queria chorar diante de uma criança. À noite, o quarto estava silencioso. Tomás deitou-se no chão, sob a luz trêmula. Sussurrou. Por que confiei nele? Por que entreguei os originais? Socou a parede. 1, 2 vezes. Até sangrar. Na escuridão, a voz de Sofia ecoou da memória. Mesmo que o mundo vire as costas, siga em frente. Tomás fechou os olhos, lágrimas silenciosas escorrendo. Uma semana depois da negativa judicial, Tomás ainda não saíra do quarto. O pequeno sótão estava cada vez mais frio. Paredes cinzentas, teto rachado, lâmpada piscando. O caderno de desenhos jazendo num canto, coberto de poeira. O telefone tocou. Tomás ergueu a cabeça. Número desconhecido. Alô? Desculpe, falo com Tomás Alves? Sim, sou eu. Sou Amélia, jornalista da revista Juventude Criativa. Soube que você teve contato com a editora Brilho Novo? Enviei meus desenhos para lá. É verdade que você alega que J.C. Menezes plagiou sua obra? Sim. Eu sou o autor de A História do Orelhudo. Alguns segundos de silêncio. Você tem provas? Tenho cães, fotos, diário de produção, eu. Quero te encontrar. Amanhã, meio-dia. Café da Nuvem, na esquina da rua São Bernardo. Tudo bem. Obrigado. Tomás olhou ao redor. Seus olhos voltaram a brilhar como se, após a tempestade, um raio de sol rasgasse as nuvens. Na manhã seguinte, Tomás sentou-se no canto do café, abraçado à pasta com todos os documentos. Uma mulher de cerca de 30 anos, camisa branca, cabelo preso, entrou. Caminhou direto até ele. Tomás. Sim. E a senhora é? Amélia Rocha. Ela sentou-se, tirou um bloco de anotações. Vamos começar. Tomás abriu a pasta e mostrou cada ilustração. Este é o primeiro esboço, de 2018, fiz quando ainda não usava cor. Este aqui é a versão final com aquarela. Em todos, eu anotei a data no verso. Você entregou algum desses ao Carlos Menezes? Todos. Originais e escaneados. Ele disse que iria avaliar um ponto. Amélia examinou cada obra atentamente, os olhos se apertando. Você tem algum e-mail de conversa com ele? Não. Tudo foi dito pessoalmente. Você foi ingênuo demais, Tomás. Eu sei. Amélia suspirou. Não será fácil. Carlos é influente, tem contatos na imprensa. Mas eu acredito em você. Essa história precisa vir à tona. Sério mesmo? Preciso de mais fotos antigas, testemunhas, qualquer coisa que comprove que você desenhou isso antes de 2023. Tomás baixou a cabeça, a voz quase um sussurro. Só tem uma pessoa que pode lembrar. Sofia. Minha antiga professora. Naquela noite, Tomás ligou o telefone e, pela primeira vez em dias, acessou sua conta antiga. Digitou Sofia Lar São Gabriel Petrópolis. Vários resultados surgiram. Finalmente, um post do Facebook apareceu. Sofia Dona Silvia, professora de artes na escola primária Santa Clara. Tomás enviou uma mensagem. Você ainda lembra de mim? Sou Tomás Alves, o orelhudo. Menos de 2 minutos depois, apareceu, digitando. Tomás. Meu Deus! Você está vivo? Está bem? Não muito, professora. Me conta tudo o que aconteceu. Tomás digitou por muito tempo. Cada frase era como uma ferida aberta, de traição, rejeição, humilhação. A mensagem virou um testamento. Sofia respondeu. Amanhã às 11 horas, pego o ônibus para São Paulo. Você não está sozinho. No dia seguinte, no mesmo café, Tomás se sentou com Sofia e Amélia. Sofia trouxe uma caixa pequena.
Estas são obras do Tomás que guardei desde 2012. Estão com a assinatura dele, e data registrada por mim nos arquivos das crianças. Amélia fotografou cada peça com cuidado, fazendo anotações. Excelente! Estamos progredindo. Sofia segurou a mão de Tomás. Eu sabia que você iria superar tudo isso. Obrigada por ter guardado essas lembranças. Elas são parte de quem você é, Tomás. 3 dias depois, uma reportagem explodiu na capa da Cultura Jovem. A verdade por trás de J.C. Menezes, de acusações de plágio e uma dor roubada. A matéria trazia os desenhos originais de Tomás, os relatos de Sofia e toda a história de como ele foi enganado. A foto de capa mostrava Tomás, de rosto oculto, segurando suas ilustrações. A repercussão foi imediata. Nos comentários. Não acredito que um autor de livros infantis possa ser tão sem caráter. Comprei a coleção toda para meus filhos. Que nojo. Força, Tomás. Chega de silenciar. Carlos apareceu em um programa de TV para responder a notícias falsas. Fui eu quem transformou a ideia em livro. Nunca forcei ninguém a me dar desenhos. Tudo foi mal entendido. Você conhece Tomás Alves? Carlos sorriu sem graça. O nome me soa familiar. Pode ter sido alguém que enviou desenhos à editora. Você possui os originais dele? Não há provas formais que confirmem isso. Tomás assistia à entrevista pelo celular. Sorriu com ironia. Sofia balançou a cabeça. Mentira tem perna curta. Pode correr um dia, mas não a vida inteira. Quero continuar lutando, mesmo que seja difícil. E você deve. Tomás procurou um jovem advogado chamado Martim Ortega, conhecido por defender artistas emergentes. Ortega examinou os documentos e assentiu. Seu estilo é único. As assinaturas batem. Tem testemunha. Precisamos provar que a criação é sua, independente. Tenho diário de esboços, rascunhos, datas nas fotos. Ótimo. Podemos abrir um processo civil. Vai levar tempo. Não quero dinheiro. Só quero justiça. Então vamos em frente. Uma semana depois, a conta da editora Brilho Novo no Instagram foi suspensa. Carlos bloqueou os comentários. Vários parceiros cancelaram contratos. Tomás recebeu um e-mail de outro ilustrador. Fui plagiado por Menezes em 2019. Mas tive medo de falar. Você é corajoso. A opinião pública se dividia. Alguns ainda defendiam Carlos. Mas a maré virava. Finalmente, o verdadeiro autor começava a ser ouvido. Numa noite, Tomás sentou-se à janela de seu pequeno quarto, a luz da rua iluminando seu rosto. Na mesa, um caderno novo. Ele escreveu na primeira página. Essa história não é para ser silenciada. A luz entrava por uma fresta da janela, iluminando o cômodo úmido. Tomás estava deitado no chão, encolhido como uma criança. O cobertor velho cobria metade do corpo, o caderno jogado ao lado da cama. Ele não dormia. Nem comia. Nem sonhava. Apenas olhava o teto rachado como sua própria mente fragmentada, vazia, sem apoio. O telefone tocou. Uma vez. 2. Depois silêncio. Então, batidas na porta. Tomás, era a voz da senhora Teresa. Tomás, você está aí? Nenhuma resposta. Ela suspirou. Sofia mandou uma caixa de biscoitos para você. Deixei na porta. Tomás não se mexeu. A caixa ficou lá até a tarde, quando as moscas começaram a se acumular. No terceiro dia sem sair do quarto, o cheiro do mofo impregnava seu corpo. Lábios rachados, barba por fazer. Abriu os olhos, olhou o teto e fechou de novo. Passos no corredor. Ele não tá bem. Ouvi ele chorando de madrugada. Gente assim é perigosa. Tomás ouvia tudo.
Suas orelhas nunca deixaram escapar nada, nem as palavras mais cruéis. Numa noite de tempestade, a luz piscava. Tomás, na escuridão, segurava uma faca velha usada para apontar lápis. Ficou olhando para ela, muito tempo. Só um corte, e murmurou. Um só, e a dor vai acabar. Ergueu a faca, a mão tremendo. Naquele instante, algo caiu da estante e da caixinha que Sofia enviará. O vento derrubou, a tampa abriu. Dentro, um desenho antigo. A tinta desbotada, mais clara, uma criança debaixo de uma árvore, segurando um lápis, ao lado de uma mulher sorridente de vestido branco. No verso. Você desenhou isso aos 6 anos. Guardei para lembrar você e nunca pare de acreditar em si mesmo. Tomás soltou a faca. Caiu no chão, abraçou a cabeça e soluçou em silêncio. Na manhã seguinte, Dona Teresa ficou surpresa ao ver Tomás limpando o chão do quarto. Você, e ainda está vivo? Preciso arrumar tudo. Pensei que você tivesse desistido. Eu também pensei. Mas agora sei que ainda não terminei. No almoço, Tomás foi à farmácia. Comprou vitaminas, creme labial, uma caixinha de leite. O atendente, um jovem chamado Tiago, olhou suas orelhas. Você é desenhista? Por que pergunta? Já vi seus desenhos no Parque Ibirapuera. Aqueles com aquarela. Sim. Gosto muito. Minha irmã tem depressão. Imprimi um dos seus desenhos e coloquei no quarto dela. Agora ela está melhorando. Obrigado. Pela primeira vez em dias, Tomás sorriu. De volta ao quarto, abriu o caderno. A primeira página estava em branco. Ele escreveu: Preciso viver. Preciso contar essa história do meu jeito. Começou a desenhar uma criança de orelhas grandes em meio à cidade, com todos virando as costas, mas um raio de sol atravessava as nuvens sobre sua cabeça. Naquela noite, Tomás ligou para Sofia. Tomás, estou ouvindo. Desculpa por ter sumido. Você não me deve nada. Quase desisti. Mas vi o desenho que a senhora guardou. E lembrei. Silêncio. Depois, a voz embargada de Sofia. Tenho tanto orgulho de você. Nunca pense que é um erro. Amélia ligou. Tomás, novidades. Outros jornalistas querem te entrevistar. Não quero mostrar meu rosto. Não precisa. Só suas ilustrações. Sua história. Tomás olhou pela janela. A luz da rua desenhava sua sombra na parede. Certo. Vou contar. Mas do meu jeito. No dia seguinte, criou uma conta no Instagram. Usuário: O Orelhudo Feliz. Foto de perfil: um burrinho de orelhas compridas sorrindo. Bio: contando histórias com cores. Pintando memórias. Escutando com o coração. Primeira postagem. Este desenho é para todos que já foram chamados de um monstro. Vocês não estão sozinhos. A imagem: um menino abraçando um ursinho no meio de uma multidão invisível. A postagem teve 8 curtidas. Depois 20. Depois 56. No dia seguinte, um comentário. Sofri bullying por causa de uma deformidade. Obrigado por esse desenho. Fui rejeitada pela aparência. Sua arte me fez chorar. Você é um anjo. Tomás sorriu. Pela primeira vez em anos, aquele apelido não doía mais. No 5º dia, uma professora chamada Ava compartilhou a arte. Minha turma redesenhou o menino das orelhas de anjo. Querem convidar o autor para contar sua história. Não precisa mostrar o rosto, só queremos ouvir a voz verdadeira. Tomás respondeu: Estarei lá. E contarei em desenhos. Naquela noite, ele levou um microfone pequeno, sentou-se atrás de uma cortina fina na sala de aula. No telão, suas artes passavam uma a uma, um menino abandonado, zombado, mas que nunca parou de desenhar.
Uma criança levantou a mão. Ele, e existe mesmo? Tomás sorriu e respondeu ao microfone. Sim. Ele está aqui. Por que suas orelhas são grandes? Porque o mundo precisa de alguém que escute o que os outros ignoram. No fim da aula, as crianças correram até ele, entregando desenhos coloridos. Uma menina disse: Não fica mais triste, tá? Um menino sussurrou: Eu também não tinha amigos. Agora tenho você. Naquela noite, Tomás colou um desses desenhos na parede do quarto. Sentou-se no chão, abriu o caderno e desenhou. Um homem de boné segurando lápis, atrás dele centenas de crianças de mãos dadas, todas com orelhas grandes e sorrisos brilhantes. E agora, o que vamos fazer? Mateus perguntou ao telefone, cheio de esperança. Vou contar minha história. Sempre acreditei em você. Todo mundo do Lar São Gabriel está seguindo sua página. Tomás olhou o celular e sorriu. Sua conta no Instagram havia acabado de atingir 5.000 seguidores. Em apenas 2 semanas. Naquela noite, Tomás ficou no meio do quarto, cercado por novos desenhos. Criava sem parar um coelho de orelhas compridas aprendendo a voar, uma menina sem uma perna sonhando em ser bailarina, um dragão perdido tentando encontrar seu lar. Todos coloridos, todos vivos. O celular vibrou. Mensagem de Amélia. Tomás, você não vai acreditar. Uma grande fundação de Porto Alegre quer publicar seus quadrinhos infantis. Querem te conhecer pessoalmente. Tomás olhou a mensagem, depois respondeu. Vou pensar. No dia seguinte, Sofia ligou. Como chama a fundação mesmo? Aurora Foundation. Eles têm biblioteca própria e publicam livros infantis na Espanha inteira. Vai aceitar? Querem que eu apareça. Em público. Você não se sente pronto? Tenho medo, e que vejam minhas orelhas primeiro. E talvez por isso se lembrem de você. Não porque seja estranho, mas porque é verdadeiro. Tomás finalmente aceitou. No dia marcado, pegou um trem para Porto Alegre. Na mala, seu primeiro livro, Orelhas de Anjo, coletânea de artes do Instagram, organizadas como a Jornada de Orelhudo. A Fundação Estrela do Sul ficava numa praça movimentada, com cúpula de vidro e chão de pedras. Tomás chegou 1 hora adiantado. Vestia camisa branca, capuz baixo, mãos tremendo ao assinar o contrato. Um homem de óculos e andar calmo entrou. Tomás Alves? Sim. Sou Nicolau Pereira, diretor artístico da Fundação. Quero agradecer. Minha sobrinha é surda. Depois de ler seu livro, ela disse que, pela primeira vez, sentiu que podia ser a protagonista. Obrigado. Nicolau estendeu a mão. Tomás hesitou e depois apertou. Pela primeira vez, alguém o tocava com respeito. O lançamento foi no auditório principal. Lotado. Pais, crianças, professores, jornalistas. Amélia correu até ele. Está pronto? Acho que sim. Pode manter o capuz, se quiser. Mas. Não. Hoje quero vê-los. E quero que me vejam. Nicolau subiu ao palco com o microfone. Senhoras e senhores, recebam um autor, um artista, um contador de histórias com o coração. Apresento o Tomás Alves, ou como as crianças o chamam, o Orelhudo Feliz. Aplausos. Tomás subiu ao palco. A luz o iluminava de frente. Lentamente, tirou o capuz. 1 segundo de silêncio. Então, uma menininha na primeira fileira se levantou. Mamãe. É o Orelhudo de verdade. Ele é mais bonito que nos desenhos. A plateia caiu na risada. E então, os aplausos dobraram. As crianças correram para o palco. Um menino agarrou a perna de Tomás. Você é meu super-herói. Outra menininha levantou o livro. Eu redesenhei essa cena igualzinha. Pode autografar, por favor? Tomás ficou emocionado.
Pegou o microfone. Um dia, fui rejeitado por causa dessas orelhas. Mas foram elas que me ensinaram a ouvir o mundo de um jeito só meu. Após o evento, várias emissoras noticiaram. O artista das orelhas de anjo conquista corações com quadrinhos que curam a alma infantil. Tomás Alves e do menino abandonado ao símbolo da bondade. A imprensa começou a investigar Carlos Menezes. Um canal exibiu uma entrevista antiga, comparou com os desenhos originais e concluiu: provas de plágio inegáveis. Fundos de patrocínio se retiraram da empresa de Carlos. Livrarias removeram os livros de J.C. Menezes. A editora Brilho Novo colocou um aviso: atividades suspensas. Em uma reportagem, Carlos foi cercado por jornalistas. Você roubou os desenhos de Tomás? Eu não sei do que estão falando. Você foi colega dele no orfanato, não foi? Não me lembro. Por que vários desenhos coincidem com os originais que Tomás ainda possui? Carlos permaneceu calado. As câmeras capturaram seu rosto pálido, a testa suando. Sua mentira havia ruído. Dias depois, Tomás recebeu uma carta do Lar São Gabriel. Mateus e todas as crianças têm muito orgulho de você. Você transformou o orelhudo em herói aos olhos delas. Você não contou só a sua história, você deu esperança. Assinado, Sofia e Mateus. Certa tarde, após uma sessão de autógrafos, Tomás descansava nos bastidores quando uma senhora idosa apareceu. Ela segurava uma foto antiga, os olhos marejados. Você é o Tomás? Sim, e a senhora é. A mulher tremia. Aproximou-se devagar e mostrou a foto, uma jovem segurando um recém-nascido. No bracinho do bebê, uma pulseira bordada com o nome Tomás. Helena? Sou sua mãe. Helena. Procurei por você durante 25 anos. Mãe? Me perdoa. Eu errei. Eu não te protegi. Faltou coragem. Eu lembro do seu cheiro. Mesmo sem nunca ter te abraçado. Helena desabou. Tomás ajoelhou e a envolveu nos braços. Eu perdoo. Porque eu me encontrei. E quero que você faça parte da minha história. Naquela noite, Tomás ficou olhando o céu de Porto Alegre pela janela. Helena dormia na sala. Em suas mãos, uma nova carta da Fundação. Queremos transformar sua história em uma animação curta. Você aceita? Tomás sorriu. Escreveu na primeira folha de um novo caderno. A história de Orelhudo não terminou. Ela está apenas começando. Você está cansada, mãe? Não, meu filho. Só, ainda me acostumando a chamar alguém de filho. Tomás e Helena sentaram lado a lado no banco do jardim da biblioteca da Fundação. Era fim de tarde. Um raio de sol se deitava sobre os ombros dos dois, alongando suas sombras no chão de pedra. Eu ainda tenho a pulseira de pano que você deixou. Sério? Está numa caixa, junto dos meus desenhos. Eu sempre guardei. Helena ficou em silêncio. Tirou do bolso um pequeno relicário, com uma foto em preto e branco, de Tomás recém-nascido, enrolado num cobertor, suas grandes orelhas já visíveis. Todo ano, eu deixava flores no portão do Lar São Gabriel. Não tinha coragem de perguntar. Só rezava para que alguém amasse você. Tomás segurou a mão da mãe. Alguém amou. Não quem me criou, mas quem me ensinou a me ver, a professora Sofia. O Mateus. Pessoas que nunca ligaram para as minhas orelhas. Helena sorriu com lágrimas nos olhos. Então, cheguei tarde. Mas espero que ainda não seja tarde demais. Naquela noite, a Fundação promoveu uma leitura pública. Tomás foi o convidado especial. Centenas de pais e alunos lotaram o auditório. No palco, ao lado de Tomás, estavam dois estudantes escolhidos para ler um trecho de Orelhas de Anjo. O menino Hugo, de 10 anos, recém-curado do câncer. E a menina Sara, filha de imigrantes colombianos. Quero ler o capítulo final, disse Hugo.
Claro, Tomás assentiu. Hugo abriu o livro, e sua voz clara encheu a sala. E então, Orelhudo saiu à luz, sem cobrir as orelhas, sem esconder o rosto. Ele não era mais um monstro. Era prova de que quem sofreu, escuta melhor a dor do outro. Aplausos ecoaram. Tomás pegou o microfone, voz firme e serena. Se hoje alguém aqui acha que não é bom o suficiente, bonito o bastante ou normal o bastante, e lembre-se, sua história não acabou. Ela só está começando. Após o evento, um canal entrevistou Tomás nos bastidores. Tomás, hoje é um dia marcante. Mas também foi confirmado que Carlos Menezes será processado por violação de direitos autorais. Qual sua reação? Não desejo ver ninguém cair. Mas a justiça precisa ser feita. Não por mim, mas por todos os artistas que ainda têm sua voz roubada. Você sente raiva? Sim. Mas escolhi perdoar. Porque não dá para escrever histórias infantis com ódio no coração. Na manhã seguinte, Mateus ligou por vídeo do orfanato. Assistimos ao vivo. As crianças choraram tudo. Eu quase não segurei também. Carlos está sendo investigado. O Tribunal de São Paulo determinou indenização e retirada total dos livros do mercado. Então, e acabou de verdade? Não. Tá só começando. As crianças querem saber, o Orelhudo vai ter continuação? Tomás riu. Vai. E dessa vez, vocês serão os protagonistas. Helena estava na cozinha, folheando o livro escrito por seu filho. Desta vez, as cores eram mais vivas, o céu era azul, e a mãe já não era um vulto. Era ela. Tomás entrou. Reconheceu? Pensei que tivesse sido apagada da sua memória. Não. Só não consegui te desenhar e até você voltar. 2 semanas depois, a fundação assinou um contrato com a emissora Rede Sementinha. Tomás foi nomeado diretor de arte da animação baseada em Orelhas de Anjo. Nicolau o levou para conhecer o estúdio. Ao entrarem, roteiristas, ilustradores e animadores aplaudiram. Tomás, está é Lúcia Moreira, líder da equipe de design. Lúcia apertou sua mão. Desenhei baseada no seu personagem. Mas, e não consegui copiar aquele sentimento. Só pude sentir. Tudo bem. Sentir é o que mais importa. Vamos dublar em 7 idiomas. E o final será narrado pelo próprio Orelhudo. Quero dedicar essa fala a todas as crianças como eu. O que vai dizer? Tomás sorriu. Minhas orelhas não são grandes. É que o mundo é silencioso demais. No início do mês seguinte, o desenho animado estreou. As redes sociais se encheram de imagens do menino orelhudo, com suas orelhas levantadas e sorriso doce. Crianças começaram a desenhar orelhas grandes em máscaras, cartazes, até em bonés. Nascia um movimento. Eu sou o Orelhudo. Num vídeo da fundação, Tomás aparece entre as crianças. Não precisamos ser iguais a ninguém. Precisamos ser nós mesmos da forma mais feliz possível. Numa manhã, Helena recebeu uma carta. Remetente, o Tribunal de São Paulo. Prezada senhora Helena Alves, informamos que o réu Carlos Menezes foi condenado por violação de direitos autorais, plágio e danos morais. Todos os direitos da obra A História do Orelhudo pertencem exclusivamente a Tomás Alves. Helena entregou a carta ao filho. Tomás leu, dobrou e a queimou na lareira. Não preciso de papel para saber quem sou. Mas eu quero guardar. Então guarde. Como prova de que eu venci. No fim do ano, Tomás realizou sua primeira exposição em São Paulo. O menino que escutava tudo. Sofia veio de Petrópolis, trazendo algumas crianças do orfanato. Mateus também estava lá, com um ursinho velho mesmo da infância de Tomás. Trouxe de volta. Você ainda tem ele? É símbolo de que até as coisas pequenas sobrevivem à tempestade. Na galeria, um menino com deficiência perguntou: Você consegue ouvir minha voz? O que você está pensando?
Que minhas orelhas são estranhas. Mas mesmo assim, quero desenhar. Então você já é artista. Porque enxerga o que os outros não veem. A exposição acabou. Tomás ficou para limpar, ao lado de Sofia. Você acha que realizei meu sonho, professora? Ainda não. Mas você acordou do pesadelo. Na última noite do ano, Tomás abriu um novo caderno de desenho. Página em branco. Ele escreveu: Orelhudo não é mais um apelido. É o nome do meu primeiro herói. E desenhou a si mesmo, no meio de milhares de crianças, todas com grandes orelhas, todos sorrindo. Eles não precisam da aprovação de ninguém. Eles aprenderam a se aceitar. A história de Tomás nos ensina que ser diferente não é fraqueza, é o que nos torna únicos. Mesmo sendo rejeitado, humilhado, traído, ele nunca desistiu do seu sonho e da sua dignidade. Perdoar não é esquecer, é libertar-se para seguir em frente. Quando temos coragem de nos aceitar e contar nossa história, o mundo escuta. E basta uma pessoa que acredite em nós e para mudar tudo. E inspirar uma geração inteira. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.